Abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano parecer. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Paulo está falando aí que ele tem uma dificuldade, relacional com a igreja, porque o povo achava que ele só era eloquente nas cartas, na hora que ele estava lá ele era meio tímido. E considere o tal isso, porque o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Paulo está aqui tratando uma questão, e a gente quer usar esse texto, porque ele está dizendo o seguinte, que ele está dizendo, olha, as nossas armas, quando ele está falando disso, ele não está falando de armas só dele, Ele está falando das armas do cristão. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele chama de fortaleza o quê? Sofismas. E o que são sofismas? São coisas que têm aparência de verdade, mas não são verdade. Então Paulo está dizendo que a nossa grande luta espiritual não é contra as circunstâncias, e nem é contra entidades, e muito menos contra pessoas. A grande luta da igreja é contra o pensamento, aquilo que norteia o entendimento das pessoas. Às vezes, quando a palavra de Deus diz lá, nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades. Há uma tendência de muitos cristãos acharem que principados e potestades são entidades espirituais, e não são. Principados e potestades não são entidades. Principados e potestades é aquilo que se estabelece a partir de uma ação de uma entidade, seja ela qual for. Então o principado é um império na mente. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Muitas pessoas acham que o diabo ele está preocupado em possuir as pessoas, em criar toda essa mise-en-scène espiritualista que a gente imagina. E, na verdade, a maior obra do diabo não é uma possessão demoníaca, mas uma opressão demoníaca. Vou explicar isso melhor. O endemoniado gadareno estava possuído de uma legião. Quando Jesus encontrou com uma pessoa possessa, sem falar nada e sem precisar fazer muita coisa, aquela legião se rendeu à presença de Jesus. E a própria legião já foi dando assim aquilo que era o veredito, ela ia ter que sair dali. Quando Jesus perguntou qual o seu nome, não é porque Jesus precisava saber o nome de cada capeta para poder tratar cada um diferentemente. Não, ele perguntou aquilo para a gente entender que era uma quantidade muito grande de demônios que possuía a vida daquele homem. Isso quer dizer o seguinte, que não faz diferença se for um, ou se forem muitos, ou se forem todos. Então era uma legião, não interessava ficar ali e passar a tarde inteira perguntando o nome de cada um e expulsando um por um. Era uma legião. Então, sendo um, alguns,
muitos ou todos, eles se rendem à autoridade de Cristo. Quando Josué, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, quando Josué foi ocupar a terra prometida, o texto lá em Josué, no capítulo 5, diz assim, que os adversários, não havia mais ânimo no coração dos adversários. Isso quer dizer o seguinte, o povo estava impedido, o povo de Deus estava impedido de cumprir o propósito de Deus pela vida deles, não pelo tipo de resistência que eles enfrentavam, mas pelo tipo de opressão, de opróbrio que estava na mente deles. Então eles não eram mais pessoas escravas, mas eles ainda pensavam como escravos. Amém, amados? Amém? Eles estavam já a 40 anos de distância do Egito, mas no dia que eles restauraram a relação entre eles, no dia que eles cumpriram a vontade de Deus para a vida deles, que era estabelecer lá o vínculo de circuncisão, de laço, de relação, de compromisso uns com os outros, no dia que eles circuncidaram uns aos outros, a palavra de Deus diz que naquele dia, Deus tirou de sobre eles o opróbrio do Egito. Então eles não estavam mais escravos fisicamente do Egito, mas eles tinham uma mentalidade escrava. A palavra de Deus diz isso, ela diz assim, vocês não receberam de novo o espírito de servidão, para viverem novamente atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo volta a falar sobre isso aos Gálatas. Ele diz assim, uma criança, enquanto é imatura, mesmo já sendo herdeiro de tudo, em nada difere de um servo. Mas vindo o tempo da maturidade pela presença do Espírito, ele clama Abba, Pai. O que está dizendo isso? Está dizendo que a pessoa já é um filho. Só que em função da imaturidade dele, ele é um filho que ainda pensa como servo. Então, antes de eu me converter, antes de eu encontrar a revelação de Deus em Cristo Jesus por obra do Espírito Santo, eu era um escravo. Eu estava numa condição escrava e pensava como escravo. A obra de Cristo na cruz, deixa Deus ministrar o seu coração, o sangue derramado de Cristo Jesus promulga uma sentença de liberdade, declara liberdade. Então eu não sou mais um escravo. Mas se eu não tiver o meu entendimento transformado, eu posso, mesmo não sendo mais um escravo, sendo filho, pensar como um escravo. Amém, mano? Jesus diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para quê? Proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então você está vendo a sequência? Ele vem e proclama liberdade, dá vista aos cegos, põe em liberdade os oprimidos e declara o reino de Deus, a vontade de Deus estabelecida na terra. Então ele fala de liberdade duas vezes. A liberdade que é declarada e a liberdade à qual a pessoa é conduzida. O que está entre uma liberdade e outra? Não que sejam duas liberdades, mas o que está entre esses dois estados de liberdade? O cego. Porque ele declara liberdade, dá vista aos cegos e põe em liberdade os oprimidos. Por isso que Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, ele diz assim, eu oro, e ele está falando para cristãos, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Ele não está falando para incrédulos, ele está falando para cristãos. E ele está falando para cristãos que ainda tem algum tipo de quê? De miopia. O entendimento deles não está o quê? Trabalhado. De novo escrevendo para cristãos, quando ele diz aos Efésios, ele diz o quê? Eu olho para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação em Cristo Jesus. Então ele está falando que o cristão, mesmo estando na igreja, está tudo certo, ele fala de fé, fala de afeto lá na igreja de Éfeso,
Mas ele fala, eu ainda estou orando porque os olhos de vocês precisam ser o quê? Iluminados. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com a maneira humana de pensar, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa vivenciar, experimentar, manifestar, materializar, comungar, partilhar, evidenciar, transmitir aquilo que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? O apóstolo Pedro, quando fala disso, ele diz assim: acrescente à sua fé a virtude, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento, eu não lembro direito a sequência, mas ele vai falar domínio próprio, piedade, fraternidade, e aí no fim ele vai falar de quê? E amor, porque onde não existem essas virtudes, a pessoa é míope e se torna infrutífera. Então ele está dizendo o seguinte: há um risco do cristão se tornar na terra uma pessoa miseravelmente salva. Ele entendeu a salvação para o céu, mas ele não desenvolveu sua consciência a respeito do que a salvação significa na terra. Amém, irmãos? Amém? Ele não é mais um escravo do Egito, mas ele está impedido de revelar o reino de Deus na terra. Ele está impedido de manifestar as virtudes de Deus, que é o propósito de Deus para a vida dele. Ele não tem consciência de qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ele não vivencia essa vontade, porque ele não tem consciência disso. E por que ele não tem consciência disso? Porque, de fato, ele está salvo para o céu. Mas ele não entendeu que a salvação não era para o céu. Amém, irmão? A salvação não é para a gente levar a gente para o céu. A salvação é para que a gente fizesse a vontade de Deus na terra. Amém? Amém, irmãos? A nossa oração não é leva-nos para o céu, guarda-nos para o céu. Jesus nos ensinou a orar dizendo o quê? Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santo na nossa vida, e que venha o teu reino, e que se faça na terra a tua vontade, exatamente como ela foi estabelecida no céu. Amém, irmãos? Amém? Mas parece que tem alguns irmãos que estão orando assim: ó Pai, que se faça aí no céu a nossa vontade, exatamente do jeitinho que a gente resolveu aqui na terra. As coisas que só não estão funcionando porque o senhor ainda não entendeu como é que elas têm que funcionar. Mas eu estou fazendo uma campanha, vou continuar orando, vou cantar os hinos, tudo que o senhor gosta, para ver se finalmente o senhor se converte e libera o seu poder para resolver as coisas e me dá a vida que eu desenhei. Porque se o senhor me der tudo que eu estou pedindo, eu vou ficar muito feliz e vou cantar para o senhor a eternidade inteira. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Isso é coisa de criança, que ainda tem com Deus uma relação de prestação de serviço. Porque a criança não ama a mãe, a criança ama o peito.
A criança não tem consciência da pessoa e da relação. A criança tem satisfação pelo benefício. Por isso, muitas vezes, e não raramente, a gente se reúne para buscar o poder de Deus, para que com o poder de Deus a gente consiga levar a efeito a nossa vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Mas Paulo está dizendo que eu tenho que aprender a renunciar à minha vontade, sacrificar os desejos da minha carne e ser transformado no meu entendimento para que eu possa experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque salvação não é a salvação dos meus projetos, não é a salvação da minha felicidade. Salvação não é a salvação do meu eu. Jesus não é salvador do meu eu. Jesus não é salvador dos meus sonhos. Jesus não é salvador do meu plano familiar. Jesus não é salvador dos meus projetos de felicidade. Porque aí estava a minha perdição. A minha perdição não estava no que eu fiz de errado. A minha perdição está no meu suposto certo. Então Deus não está aqui para contemplar nossas expectativas. O Espírito de Deus está aqui e Cristo veio não para que nossas expectativas de salvação fossem realizadas. Mas Cristo veio e o Espírito Santo está em nós, está sobre nós, para que nossas expectativas sejam frustradas com segurança. Porque por conta da nossa ignorância, nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. E nós estamos acreditando em sofismas. E esses sofismas são principados. E esses principados são dominações da mente, a partir de um evangelho pregado por demônios. Mas eu não tenho que combater esses demônios. Eu tenho que combater com o evangelho de Cristo essas formas de pensamento que se tornaram fortalezas na mente das pessoas e que as impede de obedecer à vontade de Deus. Mas algumas coisas que as pessoas estão ouvindo hoje dentro dos cultos não é o evangelho de Cristo, é o evangelho de demônios. Porque está na Bíblia, que viriam dias em que as pessoas teriam sede de discursos, de ouvirem receitas, de ouvirem planos de sucesso. As pessoas estariam ávidas de planos de felicidade, e elas estariam andando de um lugar para o outro com coceira no ouvido, buscando alguém que pudesse apresentar para elas um plano razoável de felicidade. E com isso elas dariam ouvidos a ensinos de demônios. Porque quando o diabo veio, ele não veio propondo um plano de infelicidade. Mas ele veio propondo um plano de felicidade futura a partir da satisfação dos meus desejos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Então o evangelho não disponibiliza o poder de Deus na satisfação dos meus planos, que foram formados a partir da minha soberba, da minha cobiça, da minha vaidade. Nossas expectativas estão formadas a partir da nossa soberba. E a nossa soberba formou expectativas para satisfazerem nossas carências. Então muito do que a gente pensa de felicidade é apenas a satisfação daquilo que nós achamos que não temos ou que nós gostaríamos de ser. Então, muito do que nós estamos planejando como vida de felicidade é em cima de uma insatisfação, que Paulo chama de Deus do ventre. E não há um projeto bem-aventurado a partir de uma insatisfação. Só existe um projeto bem-aventurado a partir de uma revelação.
Por isso Pedro, falando de novo sobre isso, ele diz assim: nós somos já nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, com o único objetivo de nós sermos a família de Deus, é que nós fomos eleitos, escolhidos, nós fomos separados por Deus, designados por Deus desde a eternidade. Nós somos separados para nos tornarmos aqueles que manifestam, testemunham, evidenciam, materializam as virtudes invisíveis de Deus. A isso Paulo chamou de um predestino. E a gente ficou tão invocado com a salvação futura que o tema predestinação ficou quase proibitivo, porque nós associamos predestinação a um predestino do futuro, e não àquilo que é o destino do homem na terra. Por que que Deus nos colocou aqui? O que Deus tinha na cabeça? E aí, se a gente olhar para Gênesis, e aí a palavra de Deus vai lavando o nosso entendimento para a gente ser transformado em entendimento. Amém, amados? Para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que os sofismas sejam desfeitos. Porque quando Paulo está falando dos sofismas que estão na mente das fortalezas, a gente vai confundir nos termos. Aí a gente pensa que nós vamos resolver isso racionalizando. Mas há uma diferença crassa entre racionalizar e raciocinar. Meditar não é racionalizar. Racionalizar é o que o diabo ensinou o homem a fazer. O homem gastar tempo tentando descobrir o que está certo e o que está errado, achando que se ele fizer a coisa certa está tudo certo. Essa foi a tentação. Que a partir de um certo estava tudo certo. Porque a partir de um certo eu corroboro o meu direito, minha prerrogativa, minha vaidade, minha soberba. Se eu tiver certo, eu não preciso da relação. Porque não é subjetivo. Mas tudo que Deus fez não era pelo certo, e nem pelo resultado, era pela relação. Para desenvolver uma consciência, um entendimento. Então é para que eu raciocinasse, não para que eu racionalizasse. É para eu entender, amados, que eu não vou encontrar razão. Não há uma razão objetiva. A razão é toda subjetiva. É uma razão pautada numa convicção inabalável. E não numa lógica. A cruz não tem lógica. Perdão não tem lógica. Misericórdia não tem lógica. Paciência tem lógica. Tem lógica ter paciência. Até onde vai a paciência? A partir de onde eu posso perder a paciência? Fala para mim, mano. E a gente ainda encontra um punhado de cristãos e fala assim: não, o fim eu desisti daquela pessoa. Eu falo, por quê? Porque eu já fiz tudo. Eu falo, mas o evangelho não é o contrário? O evangelho não era ele fazer tudo contra você e você surpreendê-lo? Porque desistir de alguém porque já fez tudo é a lógica. Aí ninguém precisa do evangelho para isso. Agora, alguém fazer tudo contra você e mesmo assim você não desistir, não tem lógica. Aí é o evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é uma coisa que excede entendimento. E essas fortalezas têm que ser destruídas. Porque qual era o projeto de Deus? A gente acha que o projeto de Deus era manter assim, tudo bonito, arrumadinho, e o homem aqui, meio de jardineiro, tal, mantendo as coisas assim organizadas. E não é, amado. A missão de Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A missão de Deus era formar um ser em forma humana que fosse capaz de tornar visíveis as virtudes invisíveis de Deus. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus é formar uma pessoa. E essa pessoa não é um indivíduo, é uma relação. Porque quando Deus disse que faria isso, ele usou uma expressão plural e não singular. Até então, Deus usou o seu poder, e enquanto Deus estava usando o poder dele, criando todas as coisas, a gente não sabia qual era a sua natureza. Não dava para saber se ele era um indivíduo
ou se ele era uma relação. Mas quando finalmente Deus revela qual é a sua missão, quando Deus desafia Ele mesmo a um propósito, porque até então Deus está fazendo, com que propósito? Você sabia? Você sabia por que Deus disse, haja luz? Não, não dá para saber, só dá para saber que houve luz. Os animais, as plantas, até ali não dá para saber, só dava para saber que Deus tinha poder para fazer e fez, até que Deus revela uma vontade. Até aí eu conheci um poder, mas aí Deus excede do poder e revela uma vontade. Ele desafia Ele próprio e Ele fala consigo daquilo que é o desejo dele, a vontade dele. E a vontade dele é fazer uma pessoa que seja segundo a natureza dele e que possa, por ser da natureza dele, materializar virtudes, para que ele pudesse ser conhecido e não reconhecido. Sem o homem, Deus podia ser reconhecido, porque Deus é reconhecido no seu poder, mas ele não poderia ser conhecido, porque Deus só pode ser conhecido numa relação e não num poder. Porque para que Deus seja conhecido é necessário que tenham 2 ou 3. Porque Deus pode ser reconhecido pelo indivíduo, mas ele só pode ser conhecido numa relação. Por isso que quando Deus criou o ser humano, não criou um casal de indivíduos, mas criou uma pessoa plural. Alguém que não poderia se chamar de eu. Glória a Deus, amado. Porque foi o pecado que transformou uma pessoa plural numa reunião de 2 indivíduos. Porque foi só a partir do pecado que eles passaram a ter um nome e outro. Porque até o pecado, o ser relacional se chamava o quê? Adão. Assim como Cristo não é o indivíduo Jesus. Vou falar outra coisa aqui. O nosso Salvador não é Jesus. O nosso Salvador é Jesus, o Cristo. Porque se Jesus não dá a vida pelos seus irmãos, se ele não entrega a sua vida em favor da relação, ele não seria o Cristo. E não sendo Cristo, ele não é nosso Salvador. Então por que Jesus é o meu Salvador? Porque ele é o nosso Salvador. E a primeira coisa que Jesus me salva é de mim. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque ele não salvou nem ele mesmo, mas deu a sua vida por nós. Por isso que quando a palavra de Deus anuncia, diz, é nascido o Salvador. Quem que é o Salvador? É Cristo o Senhor. E quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz, tu és o Jesus, filho de José. Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus, amado. Então por que Jesus é o nosso Salvador? Porque ele nos revelou o ser humano que Deus quer que nós sejamos. Aleluia. Porque Jesus não é o nosso Salvador? Porque ele veio aqui para nos levar para o céu. Jesus é o nosso Salvador porque ele veio aqui mostrar o que todo filho de Deus faz aqui na terra antes de voltar para o céu. Amém, irmão? Porque primeiro ele veio mostrar para nós que só é filho de Deus quem veio de lá. Amém? Então, nenhum filho de Deus vai para o céu. Amém? Mas todo filho de Deus volta para lá. Glória a Deus, amado. Amém? Amém, amado? Porque tendo feito a vontade de Deus na terra, é para lá que a gente volta. Glória a Deus, amado. Aleluia.
Porque o que é a salvação? Só há salvação se eu entendo, e meu entendimento é transformado, que eu não sou um ser humano querendo ir para o céu. A salvação está em saber que eu sou um filho de Deus querendo ser humano na terra. Amém? Amém? Então, a espiritualidade não é um esforço humano de ser espiritual. A espiritualidade é um esforço espiritual de ser humano. E por que você não está conseguindo ser o humano que Deus quer que você seja? Porque você anda querendo fazer a sua vontade na terra, e Deus te guarda de tudo quanto é coisa ruim enquanto você faz a sua vontade na terra, e depois, como prêmio, Ele te leva para o céu. Por isso que a maioria dos crentes vem para a igreja buscar o quê? Poder de Deus para fazer a sua vontade. E não para vir aqui buscar o quê? A vontade de Deus. Eu estou apresentando um evangelho que não fala de nós. Muitas vezes a igreja não é um nós. A igreja é uma reunião de vários eus. Um nós não é um conjunto de eus. Nós não é plural de vários eus. Nós não é plural de eu. Nós é a primeira pessoa em plural. Amém, irmãos? Glória a Deus, amado. Aleluia. Vem cá vocês dois aqui. Deixa eu explicar um negócio. Vem cá. Isso são sofismas que têm que ser destruídos na nossa cabeça. Porque senão nós não conseguimos evangelizar as pessoas. Vem aqui. A gente, às vezes, prega um evangelho que é coisa de crente, que é um ensino meio que infantil, porque a gente eu não estou discutindo aqui quem é que vai para o céu. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão não é garantir quem está indo para o céu deixando de ir. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação não é uma garantia futura de céu. Quem nos ensinou, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quem nos ensinou a pensar em futuro foi o diabo. Foi o diabo que projetou nossa vida para um dia qualquer que não hoje. O evangelho não é para que eu faça uma relação de passado e futuro. Eu fui uma pessoa ruim no passado, mas eu posso me tornar uma pessoa boa no futuro. Isso é ensino de demônios. O evangelho é para revelar a eternidade do propósito de Deus na minha vida. Se no passado eu fui uma pessoa ruim, é porque eu era ignorante a respeito do propósito de Deus. E eu não tenho que ficar preocupado com o futuro, porque agora que eu vi a luz do evangelho, a última coisa que eu estou preocupado é o que vai acontecer comigo no futuro. Porque eu sei que agora a história não vai para o futuro. A história não é para contar passado e futuro. A história é para revelar a vontade eterna de Deus. O que prevalece na história é a eternidade. Então a história não caminha para o futuro. A história vem da eternidade e caminha para a eternidade. Se eu não entendo isso, eu quero usar o evangelho para corrigir as coisas do passado. Pensando que se eu corrigir as coisas do passado, eu vou garantir para mim um futuro melhor. Isso é o capeta. Pega a história de Jesus, o Filho de Deus, e corrige o passado de Jesus. Desata o nó de Tamar. Desata o assassinato de Urias. Corrige isso. Vai lá e conserta isso. Evita o pecado de Tamar. Evite o pecado de Davi. O que Deus está nos dizendo é que, ainda que eu possa ter feito todas as coisas erradas, isso só tem peso de condenação por conta da minha ignorância. Então arrependimento não é ficar triste pelo que eu fiz de errado, pensando que agora eu vou acertar no futuro. Arrependimento é a tristeza de ter ignorado a vontade eterna de Deus.
E que agora eu não quero uma felicidade futura. Agora eu quero revelar a eternidade de Deus nas minhas relações. Não quero viver para mim mesmo. Quero ser Cristo como Jesus foi Cristo. De modo que alguém possa dizer, esse aqui é o Diego, o Cristo. Porque ele é um com Cristo, tem o Espírito de Cristo, vive como Cristo e tem mente de Cristo. Porque todos os filhos de Deus se chamam como? Cristo. Porque esse é o nome que foi dado e que está acima de todo nome. Mas a gente acha que assim, Jesus disse, tudo que você pedir em meu nome, eu vou te dar. Aí o cara acha que ele pode pedir qualquer coisa, desde que lá no finzinho ele usa lá, em nome de Jesus, amém. Eu vou explicar aqui o que é pedir qualquer coisa em nome de Jesus, o Cristo. Você pega uma oração, a próxima vez agora, você escreve ela, tudo que você está pensando em pedir. Lê aquilo umas 5 vezes. E a hora que você tiver certeza que você não está pedindo nada em seu próprio benefício, você diz, essa é uma oração de um Cristo. Aí Deus vai te dar. Porque tudo que você pedir, que não seja para você, mas seja para abençoar alguém, Deus vai te dar. O que esses meninos estão fazendo aqui? É porque a gente não entendeu o nós. A gente prega o evangelho mais ou menos assim. Jesus, o pecador perdido e o salvo. Quer trocar? Então, ele está mais com cara de Jesus. O cara está sem convicção. Jesus, agora sim, o perdido e o crente. Eu, tu, ele. Agora vamos fazer uma campanha evangelística. O eu evangelizando tu para encontrar com ele. O tu, eu estou salvo. Porque eu entreguei minha vida para ele. E ele me salvou. E eu acho que você também devia ter um encontro com ele. Para ver se ele salva tu. Porque eu estou salvo. Tu não. E se tu não encontrar com ele, eu tô nem aí. Eu vou pro céu e tu tá lascado. Tu vai pro inferno, porque não entregou a vida para ele. E ele é ressentido. Se você não entregar a vida para ele, ele não vai ter dificuldade nenhuma de mandar tu pro inferno, mas vai salvar eu. E a gente acha que isso é um nós. Agora pensa diferente. O nós, tem uma parte de nós que não conhece nós. Eu encontrei uma parte de nós que é totalmente ignorante a respeito de nós. O que nós podemos fazer para mostrar nós para nós? Para que nós sejamos salvos pela libertação dessa ideia de eu que nós tem. Para que nós sejamos completos. Nós viemos aqui te apresentar nós. Porque você não conhece nós. E porque você não conhece nós, você pensa que é eu. E essa é a sua perdição. E a salvação está em conhecer nós. Amém, mano? Amém, mano? Porque quando Jesus falou que a gente ia receber poder para ser testemunha, a gente achou que era poder para dar testemunho. Então, muitas vezes, eu estou dando testemunho. Mas ele não chamou para dar testemunho, ele chamou para ser testemunha. Então, o indivíduo dá testemunho, mas a relação é testemunho.
Amém, amados? Amém. Então a igreja não pode continuar sendo uma reunião de eus. Paulo diz que as nossas reuniões andam fazendo mais bem do que mal, porque quando a gente se reúne, cada um ainda usa o seu poder para alimentar a sua própria carência. Que foi o que o diabo tentou fazer com Jesus. Por que você não usa o seu poder para resolver o seu problema? Por que você não pede mais poder para ter tudo que esse mundo pode te dar? E por que você não faz as besteiras que você quer fazer e depois manda Deus se organizar para te ajudar? E como é que Jesus respondeu a tudo isso? Não é disso que eu me alimento. Eu me alimento da palavra de Deus. Eu me alimento de fazer a vontade dele. E não de ficar tentando Deus a fazer a minha. Glória a Deus, amado. Amém. Glória a Deus, irmão.